Sendo mesmo terrestre, a gente precisa ter dreno. Depois nós vamos falar sobre umidade e água. Por causa disso tem que ter dreno. Então todo substrato feito para plantar as epífitas como as terrestres, ela precisa ter dreno. Depois a gente vai falar sobre o vaso que a gente pode usar. Nas epífitas, nós temos também reparar bem o que é raiz grossas e o que é raiz fina. Raizinha fina. A raiz fina, nós temos que saber o substrato que ela pode ser usada. A raiz grossa, nós podemos usar outro substrato. Por quê? Porque a raiz fina, elas são muito delicadas, muito fininhas, então todo substrato que é muito seco, ela pode sofrer. E ela pode parar e não crescer mais. A raiz grossa, ela pode ir porque ela tem mais reserva para ela se manter viva, né? E a fina, então a gente tem que cuidar. Eu tenho uma planta de raiz grossa, o que eu vou plantar ela? O Roberto depois vai colocar. Nós vamos falar sobre substrato, que vai ser 3 ou 4 tipos de substrato. Mas quando é raiz fina, nós não podemos usar todos os substratos. Então, geralmente se usa mais casquinha, pendura em pé de árvore, vocês podem pendurar em pé de árvore. Se vocês querem usar um musgo, uma coisa mais úmida, vocês podem usar quando tem raiz fina. Quando for raiz grossa, pode usar uma coisa mais bruta, essas casquinhas que tem, depois nós vamos falar sobre isso. As orquídeas, nós temos que saber o que ela precisa. Ela diz para a gente o que ela quer, só que a gente tem que saber o que ela quer. Para isso saber, nós temos que começar a mastigar. É livros, é prática, é matar planta, é recuperar planta, é correr a um amigo nosso, um orquidófilo, que muitas vezes, 16 anos de orquídea, tem 2 anos de orquídea, ele dá um exemplo para nós, ele plantou uma planta, deu certo. Então, é sequência, é ser humilde, aceitar também o outro quando ele sabe que deu certo. Não, realmente deu certo. Não é que eu fiz assim, vai ser assim, sempre vai ser assim, não. Então, como eu falei, o meu colega, aquele que tem 1 ano, tem meio ano, vocês novos de primeira vez, quem sabe vocês vão plantar uma planta, deu certo. Aí vem aquela questão que eu falei no começo, o meu orquidário é o orquidário de vocês. O meu orquidário é um orquidário muito úmido. Se vocês olharem, agora ele está mais ou menos um meio ano sem lona, ele é só com sobrito. Isso aqui toma conta, as folhas ficam tipo verde, feia. Cresce um limo. Cresce um limo nas folhas, ó. Fica tudo assim, ó. Por quê? Porque nosso lugar é baixo, ao redor é muita roseira, muita água, muita umidade. Então nós temos muita concentração de neblina de manhã cedo. Fica sempre um lugar muito neblino. É diferente, como eu falei, do Rogério, que mora aqui no centro de Brusque, o Roberto mora mais em cima do morro, é diferente. Então, o meu orquidário é muito úmido, então eu tenho que cuidar, porque com a umidade eu posso matar as plantas, depende de como eu vou replantar elas. Se eu replanto elas que acumulam muita água, eu estou matando minhas orquídeas. Então eu resolvi de cobrir o meu com lona, 5 anos atrás, e deu resultado. Só tem outros certos cuidados novamente, mas deu certo. Então agora está descoberto, agora tem que tampar. Se eu não tampar, vai ser um celeiro de fungos. Porque eu estava vendo hoje, isso toma conta o musgo. E ele, com esse musgo, ele mantém muita umidade. E se tem umidade, ela pode ficar doente e também não pode mais florescer. Muita água, ela não precisa se mostrar, não só sabe isso. Se vocês que estão começando, sabe,
Ah, essa é uma terrestre e essa é uma epífita, já é um caminho andado para cuidar de uma orquídea. Então vocês não matam ela, não botam barro com uma epífita e não botam uma terrestre no pé de árvore. Estão matando. Então você já sabe alguma coisa sobre como eu vou cuidar de uma orquídea. Isso é muito importante para começar a ser orquidófilo. Onde eu posso botar, você tem que saber que aqui é mais úmido, aqui é mais sombrio, aqui é mais... não tem mais sol. E a orquídea vai dizer para mim de novo aonde que ela está. Ela gosta de umidade, mas não gosta de água. São duas coisas diferentes. Ela gosta de umidade, mas não gosta de água. Água mata a orquídea. Se você quer matar a orquídea, pega ali um baldezinho ou um vaso, bota dentro cheio de água e bota lá dentro, daqui a pouco você matou a orquídea. A orquídea não gosta de água, ela gosta de pouquinho de tudo. Pouco sol, pouca umidade, pouca chuva, pouca água, pouco. Por isso que não usa pratinho embaixo. Usou pratinho, você mata a orquídea. Né? Porque ela quer drenar, já que tem que molhar, passou, só molhou. Ela gosta de umidade, não mata. Aí, como você sabe que ali onde você planta a orquídea, você sabe que falta umidade. Muitas vezes a gente não sabe se está bom ou não está. Se eu, com o meu orquidário cobrir, dois anos atrás, eu precisei molhar todo dia, 2 vezes por dia, porque não tinha como entrar umidade. Agora que está aberto, está entrando água demais. Aí eu tenho 2 tipos de replantio. Eu tenho um replantio que é com plástico e tenho um que é com cerâmica. Aí tem 2 coisas muito diferentes. O plástico é fácil de entender. Ele é isolado. Aqui dentro, aqui fora pode bater o sol e coisa, ele não vai tirar a água daqui dentro e puxar aqui para fora. A água fica lá dentro. No cerâmico ele vai secar. O sol bate aqui, o vento passa aqui, vai secar aqui. Não tem mais água aqui, ela vem de dentro para fora. Ela vai puxando a água para fora. Se o meu orquidário está descoberto, bota no vaso desse aqui que ele vem bem. A não ser se está num lugar como o meu, é bem úmido, aqui vem bem. Você pode ver que a planta vem bem, ela se gruda porque ela gosta aqui dentro. Porque, agora se eu deixar lá no coberto, como eu tenho certas ainda no coberto, aí vocês veem esse cuidadinho aqui. Se vocês olharem, cadê o bulbo dele, né? A barriguinha dele, não tem mais. Essa planta estava num cantinho lá, tem um pedaço de lona ainda, não foi mais molhado, tem para cá, olha só como ela está. Pedindo socorro, né? Tudo atrofiado. Ela não tem reserva mais, a água já foi tudo embora. Porque esse vaso, ele já é seco, então ele tira tudo fora. Os de plástico que estão lá estão melhor, porque mantém um pouco de umidade quando a gente demora. Aqui tu molhou, a água passa no meio das folhinhas, não pega mais umidade no vaso. Você vai matando, daqui a pouco essa planta está morta, porque ela não tem mais reserva. Essa aqui, se eu deixar 1 mês sem molhar, 1 mês e meio, sei lá, não precisa molhar ela, porque ela tem reserva, e ela vai atrofiando até que ela chega aqui nesse aqui. Ó. Então essa planta aqui está na hora de botar para fora, daqui bota para fora, daqui 2 semanas, 3, já está enchendo aqui, porque ela tem reserva, ela é epífita. Ela pega e enche as reservas dela. E com isso, o broto vem forte. O broto vem cheio de vigor quando ela está forte. E quando ela não tem água, o brotinho vem aqui, pertinho, para dizer, ó, eu vou dizendo tchau devagarzinho para vocês. Porque ela é falta de água. Umidade, claro, falta de umidade. Aí como vocês sabem que precisa de umidade? Eu trouxe uma planta interessante aqui, ó. Dentro do orquidário, vocês podem ter uma planta dessa dentro do orquidário. Ela diz alguma coisa, essa planta. Ela diz que aqui dentro não mantém umidade. Eu vou procurar umidade em outro lugar. Ela sente que embaixo do orquidário tem um lugar que tem umidade. Então as raízes dela saem do vaso e procura onde tem umidade. Embaixo dela tem bromélia. Lá tem água. E
vaporiza o calor. Opa, aqui tem água. E ela vai crescendo e dentro do vaso não fica mais raízes. É diferente. É diferente quando a planta tem umidade. As raízes vão ao redor dentro do vaso, se vocês olharem depois, elas vão dentro do vaso ao redor e vão ficar lá dentro do vaso. Por quê? Porque aqui dentro tem umidade. Então ela não vem para baixo. Geralmente, quando a umidade vocês têm essas raízes para baixo, é porque aqui em cima está mais seco. E ela quer procurar para sobreviver. Lá no pé de árvore, quando ela está bem lá em cima, se vocês reparam bem, ela vem, algumas raízes vão lá para cima, para pegar aquele vem lá de cima de chuva e coisa, e os outros vão lá para baixo, para chegar mais perto do solo. Não que elas vão estar no solo, mas mais perto. Então o sinal dessa planta aqui, que esse vasinho é pequeno, e aqui dentro está seco, ela não tem como pegar a umidade aqui, então ela vai procurar lá para baixo. Então ela diz para ti que ela quer umidade. A plantinha é bonita, mas ela está procurando umidade ali para baixo. Quando você orquídea coberto com esse vaso, daí é melhor. Se é descoberto, e se vai cair água dentro, vai molhar, não vai dar muita dessas raízes. Pode dar pouco, mas não muita. Então aqui ela disse de novo, eu quero umidade. Eu, por exemplo, no exemplo da Wanda, né? A Wanda, essa planta aqui, ó, ela dá isso aqui. Se vocês conhecem essa Wanda, ela não tem substrato. Eles vendem ela numa caixinha, ou você pode pendurar lá com um aramezinho lá no varal, perto de casa, onde é bem mais. E só todo dia você vai molhando um pouquinho, você não precisa nada, só dá as raízes para cima. Ela se mantém com isso, porque ela mantém com a umidade, não com água. Porque se fosse água, daí ela passa dentro do vaso, um balde de água para lá dentro, você matar ela. Então ela é umidade. Né? E quando ela sente que a umidade é pouca, ela também começa a secar os bulbozinhos aqui atrás. Ó. É diferente da outra planta. Essa aqui já começou, porque a água vai para frente e quem precisa de água, os de trás ajuda a planta da frente. Então ela diz para ti o que ela quer: água.